Glória a Deus. Quero trazer uma mensagem aos irmãos nesta noite, que o Senhor tocou no meu coração. E em alguns momentos na nossa vida a gente passa por algumas dificuldades. Isso é notável, né? A gente passar por algumas situações que às vezes obrigado, irmã Salete. Algumas situações que nos deixam de cabelo em pé. Se for alguma coisa relacionada à saúde, falam para a gente, tenha fé. Se for relacionado ao trabalho, o que fala? Tenha fé. Tudo vai dar certo. Às vezes pensamos que é impossível que algumas coisas aconteçam em nossa vida. Pelo simples fato de que eu preciso da fé. E muitos falam, mas falar é fácil, né? Tenha fé. Eu quero ver, está na minha pele. Né? E muitos pensam dessa maneira. Né? Cada pessoa tem a sua medida de fé. E essa tem que ser aperfeiçoada, trabalhada, de maneira que você acredite que o impossível ele possa acontecer na sua vida. Mas para que isso aconteça, você tem que exercitar a tua fé. Você tem que crer que isso possa acontecer em você. Por quê? A fé faz o impossível acontecer. A fé faz o impossível acontecer. Temos muitos relatos na Bíblia onde vemos o exercício da fé, que coisas extraordinárias aconteceram. A primeira delas é com Pedro. Pedro, ele viveu algo extraordinário. Quando o Pedro e os discípulos estavam no barco, eles viram vindo alguém, ficaram com medo. Aí Jesus falou para ele, coragem, não tenha medo, sou eu. Aí Pedro pede para o Senhor algo impossível. Senhor, se for tu mesmo, que eu vá contigo sobre as águas. O que aconteceu? Pedro andou sobre as águas. Algo que era impossível de acontecer, foi realizado, porque Pedro ele reconheceu a voz do Mestre, e ele andou sobre as águas. Se nós utilizarmos apenas a nossa razão, nós vamos falar, não, isso aí não é possível, porque a água em estado líquido não vai aguentar um peso de 60, 80, 70 quilos, não é possível. Mas se nós olharmos pelos olhos da fé, tudo é possível àquele que crê. E aconteceu na vida de Pedro, mas foi só na de Pedro, e os outros discípulos que ficaram com medo, deixaram de viver o extraordinário, porque algo o impediu, algo os impediram, o medo. E Pedro foi alguém impetuoso, não, eu vou com o Senhor, e ele viveu o extraordinário. Uma segunda também é Jesus, que ele estava com seus discípulos, saíram de Betânia. Aí em um determinado momento Jesus estava com fome. Aí ele chegou numa figueira, ele viu que só tinha folhas verdes ali, não tinha fruto. E ele falou que de ti não saia mais fruto, seca-te. E rapidamente aquela figueira secou. Aí os discípulos ficaram ali espantados e perguntaram como que a figueira secou tão depressa. Mas eles não ficaram espantados porque Jesus deu uma ordem àquela figueira. Foi porque imediatamente aconteceu. E eles ficaram ali. Imediatamente aquela figueira secou. Como pode acontecer algo que é impossível? Existem as estações ali para que aquela figueira tivesse que os galhos, as folhas terem caído e ela ficar totalmente seca, ou algum bicho ali nela ali fazer com que ela ficasse doente. Mas a palavra que o Senhor Jesus lançou contra aquela figueira, rapidamente aquela figueira ela se secou. Em Mateus 21, aqui no telão, diz assim, eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire no mar, e assim será feito. O que eu entendo aqui, o Senhor diz assim, se vocês tiverem fé e não duvidar, você pode pedir algo aos olhos humanos que é impossível, e isso irá acontecer, porque você não duvidou no seu coração. E muitas vezes nós temos este medo de pedir ao Senhor algo que para nós, seres humanos, parece impossível.
Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis ao nosso Deus. E no verso 22 ele diz assim: e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Tudo que vocês pedem em oração, se você crer, você vai receber. Mas eu tenho que crer, tenho que acreditar. E o tema da mensagem passou aqui, né? A fé, ela faz o impossível acontecer. Nós temos um inimigo da fé, que é a razão. Muitas vezes as pessoas querem achar racionalidade em tudo. Querem achar que existe uma razão para ter acontecido tal coisa, né? A razão nos fala que algumas coisas são impossíveis de acontecer, porque não tem como, não há lógica humana para que aconteça. Ninguém pode fazer nada que ultrapasse, né? Quem estuda matemática sabe que 1 mais 2 é 3, né? A raiz quadrada de 25 é 5, né? Então vai por aí por diante. E existe uma razão lógica, né? E a fé diz que eu posso fazer qualquer coisa quando eu invisto as minhas forças naquilo que eu acredito, de forma que o sobrenatural ele aconteça, porque há um Deus poderoso que pode fazer todas as coisas. Para ele nada é impossível. Quando Jesus estava num casamento, a razão diz para aquelas pessoas que lá estão: eu tenho água, água mais água igual a água. Mas para quando foram falar com Jesus, era água mais água igual a vinho. Para Jesus não existia essa questão, não dá para fazer não há coisa que o Senhor não possa fazer. Mas para que Ele venha fazer em nossa vida, nós temos que crer, nós temos que acreditar, temos que exercitar a nossa fé. Eu não posso esmorecer, eu não posso só orar uma vez e falar: Jesus já ouviu, agora é contigo, Senhor. Não, eu tenho que insistir na oração. Eu quero estudar com os irmãos uma história de uma mulher que ela já não tinha, estava passando um mau bocado. Ela tinha nada. Mesmo ela não tendo nada, o Senhor, Deus foi e mandou um profeta ir lá na casa dela, para ser hóspede dela, para receber a alimentação dela, mas ela não tinha nada. Abra a Bíblia comigo, por favor, em 1 Reis, capítulo 17, vamos ler do 1 ao 24. Glória a Deus, Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 17, do verso 1 ao 24, diz assim: ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor vem a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dê ordem aos corvos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Verso 12: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel:
A farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs em cima da cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. 22, o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse: veja, seu filho está vivo. 24 e último, então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Aleluia, glória a Deus. Quando nós olhamos para esse texto e começamos a reparar no que está descrito, a gente percebe que algo meio que não racional foi pedido para a mulher, que estava ali com poucos recursos. Como que ela iria sustentar um homem que ia ficar na casa dela, uma viúva? Como? Aí o causador da seca chega na casa dela, que é Elias. Aí o rio seca, acabou lá o recurso. Aí o Senhor dá a ordem para ele: vá na casa daquela mulher, vá para a cidade de Sidom. Sidom fica na região do Líbano. E o Senhor diz assim para ele: ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. O que me chama a atenção nessa frase aqui: ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Mas eu fico pensando que Elias, agora estou feito. Estava sendo alimentado por corvo, tinha a refeição de manhã e à tarde, à noite eu fazia jejum. Agora vou para uma casa onde você é alimentado. Ele está indo para a casa da viúva, né? Eu imagino que ele, agora eu vou ter um lugar para mim dormir. Eu vou ter lá, vai lavar os meus pés quando eu chegar, vai ter carne, vai ter a jarra d'água de quiçuco, eu vou tomar lá o meu quiçucão, né? E o que o Senhor disse para ele? Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Aí quando ele chega no lugar, o que ele encontra? Na porta da cidade, uma mulher que estava recolhendo ali 1 ou 2 gravetos. Porque na mente dela, ela estava: eu vou recolher esse 1 ou 2 gravetos aqui. Quando eu chegar em casa, eu vou fazer uma alimentação para mim e para o meu filho, e depois já era. E depois não tem mais nada. E depois não tem mais solução. E ela estava ali recolhendo, mas quando chega Elias, chega o recurso enviado por Deus através da vida de Elias na vida dela. E muitas das vezes, quando nós não temos nada em casa, nós temos que clamar ao Senhor, sim. Quem nunca passou necessidade? Opa, Senhor, pelo amor de Deus, hoje é só arroz e ovo, arroz e ovo, arroz e ovo. Clama ao Senhor, peça ao Senhor. Ele pode fazer todas as coisas possíveis. E quando Deus te mandar ir a algum lugar, vá. Mas a casa daquele irmão é tão humilde, eu vou lá atrapalhar ele. Eu vou entrar lá na casa do irmão, nossa, eu vou ser um peso para ele. Não pensa assim. Porque se o Senhor te mandar ir àquele lugar,
É para que você vá até aquele lugar e você vai abençoar aquela vida que lá está. Você vai ser um agente transformador daquela pessoa. Às vezes não é só alimento que ela precisa, não. Ela precisa de um afeto, de um abraço. Ela precisa de uma presença de alguém que a ame ali naquele lugar. Existia duas expectativas que eu acabei escrevendo aqui. Uma da vida da mulher é: eu vou comer a última refeição e vou dormir. E a de Elias: eu posso fazer a diferença na vida dessa pessoa. Aí Elias chega, viu a moça ali pegando os gravetos, e ele fala para ela assim: você pode me dar um pouco d'água? Aí eu fico imaginando, ela ufa, ainda bem que foi água. Opa, água eu posso te dar sim. Aí vai lá pedir água, vai lá pegar água na casa dela, porque ela não estava próximo à casa dela, estava na porta da cidade. Ela vai buscar água lá. Aí quando ela está chegando perto para buscar água, ela ouve uma voz: e também traz um pedaço de pão. E agora? Eu fico imaginando aquela mulher, aquele frio na espinha que ela teve agora. E agora? Me pediu água, a água eu tinha. Agora me pede um pedaço de pão? O que eu vou fazer agora para esse homem? Então ela volta e fala com Elias: olha, eu não tenho nenhum pedaço de pão, eu só tenho um pouquinho, um punhadinho de farinha, e num jarro, e um pouco de azeite na botija. Você está vendo esses 2 gravetinhos aqui? O senhor está vendo? Estou vendo, você está 2 gravetinhos aí. Eu ia levar para minha casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho. Iríamos morrer, iríamos comer e depois morrer. O senhor está vendo? E uma coisa que eu aprendo aqui nessa lição desta mulher, que Jesus, Ele nunca chega atrasado na nossa vida. Ele nunca chega atrasado para você. Pode passar o que for, mas Ele nunca chega atrasado. Quando for lá 45 do segundo tempo, Ele está ali, na hora certa, no momento certo. Ele vem ao nosso encontro. Aleluia. A fé faz com que eu me liberte dos meus medos. Elias ouviu ali o que aquela mulher disse. Olhou para ela e diz assim: não tenha medo, não tenha medo, vá para casa e faça o que você disse, mas primeiro faça um pequeno pedaço de bolo que você tem, com o que você tem, e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. O que eu entendo, ou tiro de lição nessa palavra aqui? Quem que estava falando através de Elias? O Senhor. O Senhor falou através de Elias. E Elias fala para ela: não tenha medo, primeiro você vai fazer um pequeno bolo, você vai trazer para mim, e depois você vai fazer para você e para o seu filho. O que eu entendo aqui é que a primícia, a primeira coisa que ela fez quando ela terminou ali foi entregar ao Senhor o pouquinho que ela tinha, mas ela entregou, ofereceu ao Senhor ali, e depois ela pegou o que ela tinha e fez para ela e para o filho dela. E muitas das vezes a gente fica: mas eu tenho tão pouquinho, por que eu vou entregar para o Senhor? Eu recebi R$1.000, vou dar R$100 só para a igreja. Eu recebi R$10, R$1. Não importa o valor, o que importa é a sua atitude de honrar ao Senhor com aquilo que você tem. Em Provérbios 3, versículo do 9 ao 10 diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barris transbordarão de vinho. E eu posso trocar aqui primeiros frutos, colocar aqui: quando você tem, honre ao Senhor com todo o seu salário. Na sua compra mensal ali que você vai fazer, lembre: opa, a primícia, deixa eu tirar, primeiro eu vou comprar aqui o que eu vou levar para o Senhor, depois eu compro para mim. Lembrar, exercitar, isso é exercitado.
Ou eu esqueci agora, o próximo mês, Senhor, me deixa esquecer não. Aí lembra lá, faz ali, entrega a primícia ao Senhor. E aquela mulher, mesmo que ela não tinha aparentemente nada, ela entregou a primícia dela ao Senhor. E como ela fez aquilo, a Elias ele faz aqui: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ele falou para ela: faça lá, e você vai ver o que o Senhor vai fazer pela sua vida. Ela tinha duas opções: ou fazer, ou não. Ou falar: não, eu não tenho nada ainda, vou te dar. Como que eu vou te dar isso? Só tenho dois gravetos, não tenho nem força para pegar um tronco e cortar aqui um tronco para poder fazer um fogo, para poder assar. Eu só peguei os gravetos aqui, é o que eu consigo. Meu filho é pequenininho, não tem forças também. Só que ela obedeceu. Aquela viúva, ela viu, ouviu e cumpriu a palavra que foi falada pelo Senhor através da vida de Elias. E nesta noite, nós vamos crer, temos que crer que o Senhor ele vai sim fazer em nossa vida, que o impossível venha acontecer. Se você está desempregado, creia que o Senhor vai abrir as portas. Se você está enfermo, creia que o Senhor vai te curar. O Senhor ele pode fazer o sobrenatural acontecer. É Ele que pode todas as coisas. A fé faz o impossível acontecer quando nos entregamos totalmente a Ele. A mulher fez aquilo que o profeta tinha dito a ela, e ela começou a viver do sobrenatural. Elias começou a viver com ela ali, a farinha não se acabava, o azeite não se acabava. Quanto tempo Elias ficou com aquela mulher? Dizem alguns historiadores que foi aproximadamente 2 anos, porque um tempo ele ficou lá sendo alimentado com os corvos, depois o riacho se secou, foi para Sarepta, aproximadamente ele ficou 2 anos com ela ali. 2 anos, o extraordinário acontecendo na vida dela, 2 anos. Só que ela se acostumou. E muitas das vezes, muitas coisas acontecem extraordinárias na nossa vida, que o Senhor faz na nossa vida, e muitas vezes a gente se acostuma. Não, mas só foi aquela vez, passou. Mas o Senhor estava ali com ela, estava tendo ali a farinha sendo multiplicada, o azeite sendo multiplicado, até que, aí vem um vento, o filho dela fica doente. Piora, aí o filho dela morre. Aí o que acontece? Tudo aquilo que aconteceu na vida dela, que a palavra que foi dita através de Elias, que não iria acabar a farinha, que não iria acabar o azeite, ela se esqueceu. Porque quando vem um problema, a gente pensa no problema, não pensa naquele que pode resolver todos os problemas. Porque quando vem algo assim, eu falo: meu Deus, e agora? O Senhor resolveu aquele, mas e esse agora que eu estou, agora eu preciso do agora, é o presente. Mas está me abençoando, Senhor, obrigado por o Senhor estar me abençoando, mas eu preciso de mais. O pensamento daquela mulher foi diretamente reclamar com Elias. Foi diretamente reclamar com Elias. Estou indo para o fim. E ela fala assim para ele: o que foi que eu fiz, homem de Deus? O que foi que eu fiz? Viesse para lembrar do meu pecado e matar o meu filho? Tudo aquilo ela já esqueceu. Agora ela não estava mais vendo Elias como alguém que poderia estar ali resolvendo o problema dela, mas ela estava vendo Elias como alguém que veio ser um inquisidor, fazendo com que o pecado dela fosse mostrado, mas não, ele estava ali todos os dias na casa dela durante 2 anos. O que ela aproveitou daquele tempo de aprendizado, de ensinamento de Elias?
E da mesma forma, às vezes somos eu e você. Aí fala, o que foi que eu fiz, Deus? É só luta. Será que eu nunca vou ser feliz? Será que eu nunca vou sair dessa provação? Meu Deus, o porquê isso, o porquê aquilo? Meu Deus, será que o Senhor me ama mesmo? Vem muitas coisas na nossa cabeça que nós ficamos aí, agora Deus, o que o Senhor pode fazer? E o Senhor, Ele diz assim, que Ele pode fazer todas as coisas. Em Efésios capítulo 3, versículo 20 diz, que Deus é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. É Ele que pode fazer todas as coisas, nada é impossível para o nosso Deus. E quando você tem a sua fé firmada em Cristo, aquilo que você prospecta lá no futuro, você fala aí agora, eu aqui vou conseguir alcançar, almejar aquela situação. Como você tem fé em Cristo, tudo vai se abrir, as portas se abrem, vem pessoas para te ajudar, vem pessoas para investir em você. Mas você tem que acreditar, você tem que exercitar a fé e falar, Deus, eu preciso de Ti todos os dias, sem Ti eu nada sou. É reconhecer que nós somos dependentes de Deus, e exercitar esta fé no Senhor. E quando Elias viu que aquela mulher estava apavorada, porque o filho que ela tinha ali acabou morrendo, era só a viúva e o menino. A viúva, ela não podia trabalhar naquela época, e ela tinha um filho que também não poderia fazer muita coisa, que era menino. Aí ela perde o filho, já era viúva. Aí Elias, vendo aquela situação, ele fala, dê-me o seu filho. Ele pega o menino nos braços e leva para o quarto de cima, onde ele estava hospedado, coloca o menino na cama e vai orar pelo menino. Aí o que eu entendo aqui nesta situação, que algumas lutas que nós estamos travando, nós temos que ir para o nosso secreto. Porque Elias, ele foi para o secreto dele, onde ele estava hospedado, ficou ali naquele secreto e ele orou por aquele menino. Ele não ficou ali, ele poderia muito bem ter ficado na frente da mãe ali e orado ao Senhor, mas ele não, ele foi para um lugar e orou ao Senhor. É assim como diz a palavra em Mateus 6,6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto, então o seu pai que vem no secreto, ele o recompensará. Aleluias. Aí você fala, mas eu não tenho um lugar secreto para orar, onde eu vou orar? Terça-feira, às 8 horas, oração. Sexta-feira, às 8:30 da manhã, oração. Venha clamar ao Senhor. Venha clamar ao Senhor. O momento que eu oro mais intensamente é na igreja, que você pode clamar ao Senhor e clamar e chamar Ele. Porque às vezes você fica na tua casa, você quer gritar, você quer chorar, você quer falar alto, e você fica, nossa, o horário, olha o vizinho, será que o vizinho vai achar que eu estou maluco? O que está acontecendo? Vem para a igreja orar. Não há melhor lugar do que estar na presença de Deus. Assim como diz o salmista em Salmo 84, verso 10, é melhor um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Vem orar. Vem clamar ao Senhor, busque. Aqui não vai ter, você pode gritar, você pode chorar, você pode falar com o Senhor do seu jeito, não existe uma fórmula mágica. O que existe é você abrir a sua boca e falar com o Senhor, Então Elias, ele levou o menino para aquele quarto e deitou 3 vezes sobre aquele menino e clamou: ó Senhor meu Deus, faze-o voltar à vida este menino. Ó Senhor meu Deus, faze voltar à vida este menino. Ó Senhor meu Deus, faze voltar à vida este menino. Elias, ele insistiu na oração, ele persistiu naquele que ele estava pedindo ao Senhor.
E a palavra diz que o Senhor ouviu o clamor de Elias, e o menino voltou à vida. O que nós podemos tirar aqui de lição? Que Elias, que era um homem de Deus, ele insistiu na oração pedindo ao Senhor. Ele falou 3 vezes, ele poderia ter falado 5 ou 7 vezes, eu não sei, mas uma coisa eu sei, que ele insistiu ao Senhor. E mesma coisa, nós temos que orar, persistir, insistir, não desistir, porque uma hora o Senhor, Ele vai se inclinar para nós, e vai ouvir o nosso grito de socorro. Eu não posso desistir não, porque eu sei que uma hora vai acontecer. Não há impossível para o nosso Deus. Em Tiago capítulo 1, verso 3 diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Eu tenho que ter perseverança todos os dias. Hoje não aconteceu, mas amanhã eu vou continuar crendo que vai acontecer. Não aconteceu, mas eu vou continuar crendo que vai acontecer. Não aconteceu, mas eu vou continuar crendo no Senhor. Eu não vou desistir não. Eu não vou sair da igreja não, porque não aconteceu hoje não. Eu vou continuar adorando ao meu Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Mas desse Deus eu não abro mão não. Aleluias, glória a Deus. Em Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. O que é a fé? A fé é aquilo que supera todas as coisas. Não existe nada neste mundo racional que venha superar a fé que você possa ter em Jesus Cristo. Porque mesmo que o mundo possa dizer: ei, você ganha X, você ganha Y, para você alcançar aquilo ali você tem que dobrar esse valor, mas o Deus pode fazer com que essa situação mude ao seu favor. Não tem nada impossível para Ele. Não tem nada impossível para Deus. Em João capítulo 5, verso 7 diz: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, presta atenção, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Se a minha palavra permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Aleluia. Feche os seus olhos agora. Quero orar com vocês essa canção, que ela retrata um Deus que não desiste de nós. É Ele que nos sustenta, é Ele que é sobre as nossas vidas. E se um dia a gente pensou em desistir, Ele diz assim: eu estou aqui, estou contigo, não tema. Aleluias. Diga assim: quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Peça para Ele: venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de
Agora, se você pode, fique em pé. Aleluia. Declare a Ele assim: quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus o impossível não desistiu de mim, Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus.